Hoje eu quero falar para vocês sobre óleos, os óleos que a gente usa na cozinha. Eu fiz um post recentemente explicando um pouquinho sobre os óleos, né? Existem aí alguns mitos sobre óleos na comida e eu queria falar um pouquinho sobre isso. Óleos são importantes para nós, para o nosso corpo, né? Quando a gente fala da visão de saúde, né? A minha intenção aqui é falar sobre alimentação saudável. Então, assim, a gente precisa de óleos. Os óleos são importantes para o nosso bom funcionamento do intestino. A falta de óleos ocasiona vários problemas de pele, problemas emocionais, então é importante. E a própria natureza, ela já dá os óleos que a gente precisa, né? A natureza, ela dá tudo o que a gente precisa. Existem vários óleos na natureza que são importantes para o nosso corpo. Como óleo de abacate, você pode encontrar esse óleo no abacate, no coco, nas sementes oleaginosas. Existem vários alimentos, né, várias frutas que têm esses óleos, que é muito importante. E aí, quando a gente fala em cozinhar, existem aí uma série de mitos, de crenças, o que faz bem, o que não faz bem. Enfim, para quem tiver dúvida depois disso, dá uma olhadinha no meu post que eu fiz, coloquei vários exemplos lá de coisas que eu estudo há bastante tempo, de estudos científicos, de embasamentos que eu acompanho, de profissionais, para poder me basear e trazer essa informação para vocês. Então, os melhores óleos para a gente cozinhar são sempre óleos extra virgens, não refinados. Óleos refinados é uma das piores coisas que a indústria inventou. Não tenha dúvida nenhuma disso. E não existe exceções, tá? Não existe, óleo de canola é bom, ou óleo de não sei o que é bom. Canola nem existe, né? Canola nem é uma planta, é uma coisa que foi inventada. Mas os óleos refinados, os óleos vegetais todos, né? Óleos vegetais, eles são bons, tá, gente? Todo óleo vegetal é bom. Um óleo de girassol, tudo eles são benéficos, porque são óleos da natureza. O que faz mal é o processo de refinamento, para que ele possa ser vendido. Então, isso daí é o que estraga o óleo e faz com que ele seja muito, muito maléfico. Eu quero explicar um pouquinho mais sobre isso, só que hoje eu queria fazer uma receita para vocês. Então, assim, eu vou deixar a minha panelinha aqui, eu vou ajeitar a câmera para vocês verem um pouquinho melhor. E enquanto eu faço a minha receitinha, eu vou explicar um pouco sobre os óleos, porque é um assunto que vai render um pouco e eu preciso explicar com mais detalhes, tá? Um dos óleos muito benéficos para a nossa saúde é a ghee. No Ayurveda se usa muito a ghee e eu acredito como sendo um dos alimentos mais saudáveis que tem pra gente cozinhar. E aí, quando a gente fala em ghee, o que é ghee? Manteiga clarificada, né? A manteiga clarificada é um alimento caro, mas você pode fazer na sua casa. Então, assim, é muito mais simples você fazer na sua casa. Óbvio, se você tem que ter alguns cuidados, né? Estamos falando de alimentos de origem animal, então você tem que buscar aí algum alimento que seja de uma origem melhor, né? Porque senão não adianta. E aí eu vou falar um pouco disso mais pra frente, sobre essas questões. Mas eu acredito também, eu gosto muito do Ayurveda, mas sem levar para esse lado védico, desse conhecimento védico, o ghee, ele é muito saudável para a gente usar na nossa alimentação. É considerado um alimento sagrado pelos indianos e pelos védicos. Então eu quero mostrar para vocês como fazer a sua própria ghee para você usar na sua alimentação. Então aqui eu vou ajeitar aqui. Vou usar minha panelinha, vou colocar
250 gramas de manteiga. Manteiga normal, tá? Não é margarina, não é manteiga vegetal, é manteiga normal. Então aqui eu vou usar 250 gramas de manteiga. E aí eu vou deixar aqui fervendo um pouquinho, enquanto ferve, e aí eu vou falar um pouco sobre os benefícios, por que a gente faz isso aqui com a manteiga, quais são os benefícios, e depois eu volto a falar um pouco sobre por que não usar os óleos refinados, né? Qual é o problema dos óleos refinados na nossa alimentação, na nossa saúde. Bom, então aqui eu coloquei 250 gramas de manteiga e a gente vai ferver no fogo baixo. A ideia é ferver e fazer com que ela retire todas as impurezas dela, tá? Então, como ela tá no fogo baixo, vai demorar um pouquinho aqui pra ferver e fazer todo o processo. Enquanto isso, eu explico pra vocês, tá? O porquê disso. Bom, então eu tava falando sobre os óleos refinados. Por que não usar óleos refinados na nossa alimentação? O óleo, quando ele passa pelo processo de refinamento, a indústria ela usa produtos de origem petroquímico, né? Do petróleo, para poder fazer esse refinamento. O que causa no óleo quando acontece esse refinamento? O óleo ele perde todas as suas propriedades, perde todos os seus nutrientes. Então, uma coisa que era para ser boa acaba oxidando e se torna extremamente inflamatório para o nosso corpo. Acontece alterações de molécula nesse óleo e faz com que o óleo ele se transforme numa espécie de plástico. Então, assim, dentro do nosso organismo, esse óleo ele vai ter uma reação, ele vai ter um comportamento como se a gente estivesse comendo plástico. E isso a gente sabe que não é nada bom, não é? Então, qualquer óleo refinado, ele vai ter esse mesmo problema, tá? Todos os seus nutrientes, ele vai se perder, todos os nutrientes vai acabar e você vai simplesmente consumir uma coisa que vai ser um veneno, vai fazer muito mal para o seu corpo. Existem vários estudos científicos provando os malefícios dos óleos refinados, que estão associados além de problemas cardíacos, sobrepeso, além de tudo isso, está relacionado a câncer. Então, assim, é uma coisa séria, tá? Quando a gente fala em comida natural, em alimentação, a gente tem que pensar em tudo que leva, que engloba essa alimentação, né? Não é só, eu sempre falo, né? Não é só fazer aquela comida, aquela quinoa, aquela salada, mas assim, o que você está usando para fazer essa comida? É um arroz e um feijão que é super saudável, mas como que você refogou? O que você usou para fazer esse arroz e feijão? Né? Então, é muito mais do que isso. A alimentação ela é muito mais do que simplesmente o que você está comendo. Às vezes tem coisas que você não está sentindo o sabor, mas ela está ali presente. No caso do óleo, por exemplo. Então, isso é muito importante. A gente verificar, não consumir esses óleos refinados. E aí, quais são os óleos, então, que são bons para a gente comer? Todos os óleos extra virgens, né? Para cozinhar, especificamente, é recomendado o óleo de oliva, o azeite extra virgem, nunca aquele mix de óleos, porque o mix de óleos também é muito maléfico, sabe? Óleo misto, essas coisas, é muito maléfico para a saúde.
Então, para cozinhar, sempre óleos extra virgem, azeite extra virgem, ele não aguenta fritura, tá? Mas para você refogar uma comida, ele é muito saudável. Óleo de coco extra virgem também é muito saudável para você refogar uma comida. E tem o óleo de palma, ele é muito controverso. Algumas pessoas falam, alguns estudos falam que ele é bom, outras pessoas falam que não é bom. No caso do extra virgem, né? O refinado não é bom nenhum deles, tá? Mas o óleo de palma ele é muito controverso, porque também envolve uma questão ambiental. Aqui na Europa ninguém usa óleo de palma, assim, é meio que demonizado o óleo de palma, mas no Brasil ele ainda é aceito, até por uma questão cultural. O óleo de palma, ele é o dendê também, que é muito usado na cultura tradicional brasileira, então, assim, é controverso, tá? E então, voltando, para cozinhar, azeite, óleo de coco e manteiga, tá? Manteiga é muito saudável, porque é uma gordura saturada, é uma gordura que o nosso corpo ele entende o que é, né? É diferente de você consumir um negócio artificial, refinado, igual os óleos refinados, que se comporta como um plástico no nosso organismo, né? A manteiga, ele é uma coisa natural que o nosso corpo vai absorver e vai entender o que é. E tem muitos nutrientes bons na manteiga. E aqui eu estou fazendo uma ghee, que é a manteiga clarificada, que é muito usado pelos védicos, né, no Ayurveda, porque quando você clarifica a manteiga, ela se torna ainda mais pura. Nesse processo de clarificação, a gente retira todas as impurezas da manteiga, né? Então, ela se torna até mais digerível para quem tem alguma intolerância, não para quem tem uma intolerância muito séria à lactose, mas alergias, assim. Mas para quem tem alguma intolerância em digerir a lactose, ela também retira um pouco da lactose, né, e da caseína. Então, ela se torna muito melhor para o nosso intestino digerir e ela aguenta uma temperatura maior. Então, ela se torna um alimento mais forte também para altas temperaturas, para cozinhar. E na cultura védica, para o Ayurveda, é um alimento sagrado. Eles utilizam a ghee na alimentação, assim, para tudo. Então, é um alimento, assim, depois, quem tiver mais curiosidade, pesquisa benefícios da manteiga clarificada, que vocês vão encontrar aí uma lista, sim, são benefícios maravilhosos. O Ayurveda depois é um assunto muito extenso, mas que eu me interesso muito e que eu quero trazer para vocês um pouco desse conhecimento, porque é incrível. Então, para fazer a manteiga clarificada, óbvio, você pode comprar manteiga clarificada, só que é um alimento caro e você pode simplesmente fazer na sua casa. E aí você tem um controle melhor sobre a qualidade da manteiga também que você está consumindo, né? Porque não adianta também você querer comer uma manteiga da indústria. A gente sabe muito bem que as vacas, elas recebem antibióticos, tem uma alimentação com ração. Então, como é que uma vaca que não é tratada de forma boa, ela vai te trazer benefícios bons, né? Isso vale para tudo. Para quem come carne é a mesma coisa, né? Se aquele animal ele não é bem tratado e ele não come comida boa, no caso da vaca ele não come capim, né? Como é que ela vai te trazer benefícios bons? Não vai trazer, né? Se ela recebe muito antibiótico, remédio, come coisas que não são boas, isso vai passar para os produtos dela também e, consequentemente, para você também. Então, a gente vai comer tudo que a vaca come, a gente vai comer também de uma forma indireta, né? Então, o ideal, quando a gente fala de um alimento, qualquer alimento, né? Vegetal também, a gente saber da onde vem isso. É uma coisa que eu tenho falado muito nas minhas lives. A gente tem que se atentar da onde vem essa comida, né? Não adianta a gente se iludir, achar que está comendo um negócio saudável. Muitas vezes não está,
né? Então, saber de onde vem aquilo é muito importante. E aí, para o nosso processo de clarificação da manteiga, é muito simples, né? Eu estava explicando no começo, eu usei aqui 250 gramas de manteiga, então depois que você se certificar que é uma manteiga de boa qualidade, e para quem mora nas grandes cidades, existem aí várias feirinhas de produtos naturais, muitas lojas de produtos naturais que vendem manteiga orgânica, né? Se você não tiver contato com nenhum produtor, que o ideal seria isso, a gente comprar diretamente de quem produz, mas às vezes a gente sabe que isso não é possível, então a gente tem que realmente fazer esse trabalho de garimpar e saber aonde que vende a nossa comida, aonde que vende a melhor comida. Às vezes o preço é o mesmo do que você paga no supermercado. A diferença é que você vai pagar por uma coisa muito melhor e você vai dar o seu dinheiro para quem produz, né? Isso é muito mais importante. E aí você pode simplesmente fazer, né? Eu gosto muito, tem coisas que a gente pode comprar pronto, mas tem coisas que são tão simples de fazer, então por que não fazer? E a manteiga ghee, gente, ela dura muito, 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 porque a gente está tirando dela todas as impurezas. Então tudo que poderia, deixa eu tampar aqui, tudo que poderia estragar, a gente vai tirar. Então ela dura meses, né? Então você pode usar, eu não sei se para quem não conhece o sabor da ghee, é um sabor muito gostoso. Então, além de você usar normalmente, né, no seu pãozinho ali, você pode usar para cozinhar também. Então, ela vai resistir muito mais também na questão da culinária, ela resiste mais ao calor. Porque quando você cozinha com a manteiga normal, tradicional, ela tem um ponto de queima muito rápido, né? Experimenta colocar uma colher de manteiga na panela, rapidinho ela vai derreter e queimar. E isso não é saudável também, né? Então, quando a gente está cozinhando com manteiga, tem que ser sempre uma finalização ou um fogo baixo, porque ela queima muito rápido. Já na ghee, não. Na ghee, quando a gente retira todas as impurezas da manteiga clarificada, ela resiste muito mais ao calor. Então ela faz com que ela fique mais saudável, né? Esse processo torna a manteiga clarificada mais saudável, porque o ponto de queima dela aumenta muito. Então você pode fazer a sua comida com a manteiga ghee, que é o que os indianos fazem, né? Usam a manteiga ghee para cozinhar normalmente. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Se alguém tiver dúvida, pode escrever aqui pra mim, tá? Eu vou mostrar aqui como é que funciona. Vocês estão vendo aqui, ó, tá saindo como se fosse uma espuma, né? Normal. Fogo baixo, tá? Sempre fogo baixo, porque a gente não quer queimar essa manteiga, a gente só quer derreter e fazer com que saiam todas as impurezas. Então, depois que ela derreter tudo, ainda não derreteu, ainda tem um pedacinho para derreter, a gente vai retirar essa espuma com cuidado. Então, vai demorar uns 20 minutinhos, a gente vai tirar toda essa espuma. Essa espuma são as impurezas da manteiga. E aí, depois que você tirou, pronto. Coloca num vidro e tá pronto a manteiga clarificada. Vou virar aqui. Pronto. Então ela tá fervendo aqui, daqui a pouco eu já começo a tirar a espuminha, mas antes desse processo eu só queria voltar a explicar um pouquinho sobre o malefício dos óleos refinados, né? Então eu falei aí sobre todos os malefícios de se usar um óleo refinado, que é péssimo para nossa saúde. Isso, gente, que eu tô falando de óleo refinado, inclui todos, tá? Milho, girassol, algodão, qualquer óleo refinado, tá? Manteiga, gordura hidrogenada, gordura vegetal, assim, é tudo a mesma coisa, porque o óleo refinado, para ele virar margarina, para ele virar qualquer gordura vegetal, ele passa por um outro processo, pior ainda. Eu vou até ler para vocês, porque eu salvei aqui, e é muita coisa e eu não ia decorar. Mas eu quero ler para vocês como é que é o processo da margarina e da gordura vegetal, tá?
é a coisa mais nojenta que tem. Então, olha só. Margarina, óleo vegetal refinado hidrogenado. O óleo vegetal submetido a uma elevada pressão e temperatura gera um creme semissólido cinzento e de odor desagradável. Emulsificantes são acrescentados para dar uma textura mais suave e homogênea. E segue-se um processo para branquear e retirar o cheiro horrível. Após isso, são adicionados aromatizantes, vitaminas sintéticas e corante amarelo para lembrar a manteiga. A transformação está completa. De um creme industrial cinza e fétido para uma alimentação aprovada pela Associação de Cardiologistas. Infelizmente, a indústria realmente não se importa com a saúde dos consumidores e se importa muito com o lucro. Portanto, se você quer evitar ingerir gordura vegetal hidrogenada, saiba que ela é um ingrediente utilizado basicamente em qualquer formulação alimentícia que venha em pacotes. Batata chips, salgadinhos, sorvetes, bolos, massas instantâneas, enfim, quase tudo que está nas prateleiras do supermercado. Isso aqui é uma matéria que eu peguei do Flávio Passos, no site dele. Para quem não conhece, é um dos nomes que estudam alimentação saudável no Brasil e é uma referência boa. E aí ele pega vários estudos aí para se basear nessas matérias. E aí, gente, existem aí essa gordura vegetal, né, que de um óleo vegetal, ele passa por um processo aí que ele ferve assim, a altas temperaturas para ele condensar, né, porque senão não condensa. E aí, quanto mais você expõe esse óleo vegetal a altas temperaturas, mais ele oxida e pior ele fica, né? Então depois ele condensa, né? E aí vira a gordura vegetal, passa por outros processos para virar margarina e várias outras coisas. Então é muito usado essas gorduras vegetais. Na confeitaria é muito usado para fazer um monte de coisa. Então assim, são coisas que a gente tem que ficar atentos, tá? Porque isso faz muito mal para a saúde. Eu parei de usar totalmente qualquer óleo refinado, qualquer gordura hidrogenada, porque eu sei que isso não faz bem para a minha saúde. Então, até nas minhas receitas de bolos, se vocês acompanham as minhas receitas que eu posto, eu sempre posto com azeite ou óleo de coco, que é o que eu tenho usado. Então, assim, não adianta ser um negócio vegano, um bolo vegano, se eu me encho de óleo, se eu encho de gordura hidrogenada. Isso vai me matar, né? Não vai matar agora, mas vai me ocasionar problemas futuros. Então, é uma preocupação que eu acho que às vezes passa despercebido para muita gente, né? O que a gente está comendo, a origem disso, como que isso é feito, é muito importante. Então, vamos voltar aqui para nossa manteiga, que está fervendo. Agora eu vou tirar essa espuminha dela, tá? Porque ela já tá... Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Essa espuminha branca, a gente vai tirar delicadamente. É super rápido. E aí teremos a nossa manteiga clarificada. Vocês já fizeram a manteiga clarificada? Se alguém gosta, não gosta, tem alguma coisa, pode escrever aí. E eu já vou mostrar, tá? Como é que vai ficar aqui a manteiga. O cheiro dela é muito, muito bom. Olha isso, gente. Toda essa espuminha aqui que eu tô retirando da manteiga, tá?
ela fica bem por cima e aí a gente tem que tirar com cuidado para não misturar novamente na manteiga. Sempre no fogo baixo, porque a gente não quer ferver a manteiga. Acabando aqui. É um processo delicado. Eu já vou mostrar aqui. Eles chamam isso de ouro líquido na cultura védica. De fato, né, quando a gente começa a olhar para qualquer produto, né, olha com um olhar assim de valor, né, eu acho que principalmente produtos de origem animal, a gente tem que olhar isso com mais valor, né, é um dos problemas da alimentação moderna, olhar tudo como uma coisa, é só manteiga, né, é só manteiga, a gente esquece de todo o processo que foi um ser vivo que deu origem a isso. Então acho que a gente olhar isso com respeito, com carinho, com cuidado, já mudaria todo um processo. Bom, ainda tem um pouquinho, vou mostrar para vocês. Ainda resta um pouquinho de... Vamos ver como é que eu faço aqui. Não sei se dá pra ver. Tem um pouquinho de espuminha. Bem pouco, mas olha a cor dela. Tá bem pouco. Eu vou abaixar ainda mais o fogo para tirar esse restinho que tem. Vou deixar ele mais um pouquinho. A gente vai tirar mais um pouquinho e pronto. Essa manteiga, ela fica muito boa quando você coloca alguma coisa para dar um aroma, sabe? Alguma especiaria, algum tempero. Eu já fiz com alecrim, fica muito bom. Então você pode brincar com os sabores, você pode pôr uma massala no seu ghee, na sua manteiga clarificada, pode pôr massala, pode pôr alecrim. Hoje eu vou colocar sálvia, que é essa folhinha aqui que eu já trouxe. Para quem não conhece, sálvia tem um sabor maravilhoso. Não é muito usado no Brasil, mas acha-se muito facilmente nas feiras, né? Eu sei que agora vocês estão na quarentena ainda, mas quando voltar às feiras de rua, eu realmente recomendo você usar sálvia na comida, porque é um aroma e um sabor maravilhoso. Aqui na Itália eles colocam sálvia em tudo. E eu já conhecia a sálvia, já tinha visto no Brasil, em São Paulo, nas feiras, mas aqui foi quando eu realmente falei, vou provar, né? Porque a gente fica na zona de conforto, né, no dia a dia e acaba usando sempre os mesmos ingredientes. E aí quando eu mudei pra cá, eu resolvi usar a sálvia e me apaixonei pela sálvia, maravilhosa, incrível. Bom, a manteiga clarificada já está quase pronta. Eu vou tirar mais um pouquinho aqui. Agora já está pronto. Está pronta a nossa manteiga clarificada. Depois ainda vou passar num voal para poder tirar um pouquinho mais Aqui no fundo ainda tem um pouquinho de espuminha, né? Então a gente passa num voal ou numa peneira fina para poder tirar toda a impureza da nossa manteiga clarificada. Então vou mostrar para vocês aqui, ó.
a cor dela, olha isso. Linda, né? Maravilhosa. Como ela tá bem quente, eu não vou nem colocar a sálvia agora, porque senão ela vai cozinhar. Eu vou colocar a sálvia dentro de um vidrinho. Ou você poderia colocar também outros temperos, né? Como eu falei. Então eu vou colocar aqui a minha sálvia, vou coar a manteiga clarificada e pronto. Você guarda no vidrinho, vai durar por muito tempo, né? A manteiga clarificada, ela dura muito. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica que eu trouxe da manteiga clarificada. É uma opção a mais, né, pra gente usar, pra dar sabor nas nossas receitas. Deixa eu desligar aqui o fogo, porque já deu. A manteiga já tá pronta. É uma opção a mais de sabor para nossas receitas, para o nosso dia a dia. Se você tem acesso a algum produtor de manteiga, é muito, muito melhor, né? Você comprar diretamente de quem faz, de quem tem alguma criação de gado, é muito mais saudável. Ou, se você não tem, procure feiras de produtos naturais, procure lojas que vendem produtos orgânicos, naturais. Existem muitos empórios, né, hoje em dia, onde fica mais fácil você achar esse tipo de produto natural, orgânico, né? Muito melhor do que comprar uma coisa industrializada. Se em último caso você não achar em lugar nenhum, dê preferência para uma manteiga orgânica de boa procedência que você pode encontrar nos mercados. Se você não quiser usar a manteiga clarificada, existe sempre as opções de óleos extra virgens. Azeite, óleo de coco, são óleos bons para você cozinhar, né? Existem aí outros óleos, que aí eu já ia até esquecendo de mostrar. Esse aqui, por exemplo, é um óleo que eu gosto, que é o óleo de gergelim. Também extraído a frio, extra virgem. Esses óleos, eles não são bons para você cozinhar, porque ele tem uma queima muito rápida, né? Então ele oxida quando você coloca em contato com altas temperaturas. Então esses outros óleos vegetais extra virgens são todos bons, tá? Girassol, gergelim, linhaça, existe uma série de óleos vegetais extra virgens que são ótimos, mas não para refogar a comida, porque quando ele está em contato com calor, ele oxida. Então, eles são bons para finalizações, né? Comer na sua salada, finalizar um prato, comer ali a frio mesmo, tá? E existem também outros benefícios, depois eu vou falar uma outra oportunidade sobre como usar esses óleos vegetais extra virgens. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, que eu falei sobre os óleos. Tem um post no Instagram, no Instagram e no Facebook, onde eu falei sobre os óleos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever para mim, que eu vou procurar responder. Existe uma única objeção quando a gente fala de óleos. Eu falei super mal dos óleos refinados, assim, eles são péssimos para a saúde. Existe uma única coisa que eles prestam, que eu não sei nem te falar se isso é bom ou se isso é ruim, que é para frituras, né? A gente sabe que fritura não é uma coisa boa, não é algo que ninguém vai comer todos os dias, mas se você for optar em fazer uma fritura, aí opte por um óleo refinado, vegetal, porque aí, como ele já não tem nenhum nutriente, porque já perdeu todos os nutrientes nesse processo de refinamento, ele não vai oxidar, né? E se ele não vai oxidar, ele não vai fazer tão mal para o nosso corpo em altas temperaturas, né? Quando exposto a altas temperaturas. E aí existe o óleo de palma e existe o óleo de girassol, tá? No Brasil, o óleo de girassol não é transgênico, então acaba sendo um pouco menos pior do que os outros óleos. Mas isso são só nesses casos, tá? Só em casos extremos, assim, de vou fazer uma fritura
uma vez por ano, aí usa essa fritura em imersão que eu tô falando, tá? Que é aquela que você enche a panela de óleo para fritar uma coxinha, para fritar uma mandioca, uma coisa assim, tá? Só nesse caso é que você poderia usar um óleo vegetal refinado. Todos os outros casos, refogar uma comida, para fazer uma salada, para fazer a sua comida do dia a dia, óleos extra virgens, sempre, tá? De preferência para fazer refogado, azeite e óleo de coco, que são os que mais aguentam a temperatura, tá bom? E aí eu ensinei a fazer a nossa ghee, então, para quem tá entrando agora e perdeu o começo da live, eu fiz uma manteiga clarificada, que é muito boa, muito saudável para o nosso corpo, né? Existem muitos nutrientes bons e você pode usar também essa manteiga clarificada para cozinhar. Então, são esses as dicas que eu trouxe para a live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até amanhã. Amanhã eu vou fazer algumas receitas, lembrando que todos os dias às 10 horas da manhã eu estou aqui com dicas de alimentação saudável para a gente ter mais autonomia na cozinha, porque a gente tem que parar de terceirizar a nossa alimentação, terceirizar a nossa saúde, né? Então, a alimentação ela é uma coisa muito simples, a alimentação saudável é muito simples de fazer, de ser feita, e a gente precisa retomar esse poder para nós, né? A gente precisa retomar esse poder. Uma última coisa que eu queria falar sobre a ghee, tá? Ghee, ela é sempre de origem animal. Não existe ghee de origem vegetal, tá? Não existe. Existem aí algumas coisas no mercado que pode ser falado de ghee, mas como eu expliquei no começo da live, isso é uma gordura hidrogenada que passa por um processo, e aí nesse processo ele recebe alguns aromatizantes, alguns saborizantes para ficar com o gostinho da ghee. Mas o nosso foco aqui não é só sabor, tá? É saúde. Então não adianta consumir um negócio que tem um sabor de ghee se não tem nutriente nenhum da ghee, né? Então assim, se você é vegano, se você não consome nada de origem animal, não come ghee, ponto. Não faz ghee vegetal, consumir ghee de origem vegetal, porque isso é ruim para a sua saúde, é ruim para o seu corpo. Qualquer gordura hidrogenada vegetal é péssimo para a sua saúde, tá? É um processo de refinamento terrível, onde se usa produtos à base de petróleo e o nosso corpo não aguenta lidar com isso e acaba causando doenças, tá? Então, assim, para quem não é vegano, é uma ótima fonte de gordura. Para quem é vegano, óleo vegetal e óleo de coco para cozinhar, tá bom? Essas são as minhas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um ótimo domingo, ótimo Dia das Mães para vocês e até amanhã. Um beijo!